amigos, tudo bom? Bom, gente, hoje eu resolvi falar de Budô. Sim, isso mesmo, Budô. Ah, eu andei falando muito de esporte lá no Facebook, tá? E as pessoas já estão meio assim, traumatizadas, né? De tudo que eu falei sobre o esporte na arte marcial, ah, sobre esse fenômeno, né? De esportivização da, da arte marcial, né? No que isso afeta no Budô e tudo mais. Eu andei tocando nesses assuntos aí, tá? Eu andei meio que criticando também o pessoal do os que eu chamo de budoquinhas, né? Que é o pessoal que se prende muito no Budô e fica criticando quem pratica esporte, né? Que pratica karatê esportivo, essas coisas assim. Tá? Então eu resolvi falar de Budô, já que é pra dar uma contrabalanceada aí pro pessoal não ficar meio traumatizado comigo dizendo que eu não gosto de Budô, que eu não. Que eu só paulei o Budô. Não tô pauleando o Budô, gente. Não sei quem. Não sei quem é que tirou que eu tô pauleando o Budô, sabe? Eu só tô criticando quem usa o Budô somente pra ditar regra pros outros, pra não falar defecar, tá? Cagar, regra, entendeu? Para aquelas pessoas que usam Budô só pra ficar dando moral pros outros de cueca suja, né? Budô não é pra isso, gente. Eu espero que eu possa falar pra vocês agora que Budô não é isso, tá? Budô é prática e é uma prática de cada um, individual. Ela não tem procuração. Tipo, ela não é apontando o dedo para os outros e criticando os outros que o teu Budô vai ficar melhor. Sabe que a tua trajetória no Budô vai ficar melhor, tá? Então, tem muito blá blá blá, tá? Depois eu toco nisso, eu vou começar vamos falar de conceitos. Por quê? Porque as pessoas precisam dos conceitos, né? Quando o professor na aula vai fale de tal coisa, a pessoa vai correndo para o Wikipédia atrás de conceitos, né? Como se o Wikipédia ajudasse muito, porque o Wikipédia tá medonho, gente. Tem coisa ali que, principalmente com relação à cultura japonesa, tem muita coisa que tá super incompleta. Super incompleta, tá? E o Budô é um deles. Que tá bem enxugada a coisa ali, tá bem incompleto. Podia colocar mais coisa, tá? O que seria o Budô? Tá? Budô, né? A palavra Budô, a partícula Bu, tá? Significa guerreiro. Do significa caminho. Se liguem para a partícula do, tá? Para o ideograma do, que aparece no Karate Do, no Aikido, né? No final sempre, sabe? Dos nomes, né? Das artes marciais. Né? Judô, né? O Do, ele tem uma ligação com o budismo, tá? Esse conceito de caminho, ela tem uma raiz no budismo. O que é o budismo? O que foi o budismo? Né? No que se baseou o budismo? Você trilha um caminho para a iluminação. Siddhartha Gautama, Shakyamuni Buda, né, foi o Buda fundador, né, do budismo. O que ele fez? Ele sentou, ele procurou, né, meditou e meditou e fez toda uma trajetória
para atingir a iluminação, tá? Isso tudo foi um caminho, né? Dizem que foi um caminho que ele fez, não só de meditação, mas também de muitas decepções, de muitas, de muitas reflexões que ele fez. Então, o caminho ele está muito associado ao budismo, tá? As pessoas, né? Teve um aí que me jogou na cara que, ai, que Budô é um conceito do budismo e que é derivado do budismo. Peraí, alto lá, tá? Muita calma nessa hora quando você vai falar que alguma coisa no Japão é derivado do budismo. Você tem que levar em consideração que o Japão é um caldeirão cultural. E se você falar que a cultura japonesa ela é influenciada pelo budismo, ponto, você está no mínimo sendo generalista com essa cultura, tá? Porque ela tem outras influências também, tá? Ela tem influência do shintoísmo, que era a religião, a crença local, tá? Antes de chegar às religiões estrangeiras, tá? E filosofias estrangeiras, tá? Ela tem uma influência do taoísmo também, não muito, tá? É mais forte a influência não é tão forte, por exemplo, quanto a influência do confucionismo. Pela ordem, tá? As crenças que influenciam a cultura japonesa: shintoísmo, budismo, confucionismo, tá? Que todas as leis japonesas, as primeiras leis japonesas, né, foram baseadas nisso. Os primeiros códigos de ética japoneses foram baseados no confucionismo, tá? E taoísmo também dá uma influenciadinha também, tá? Fora que também lá para o norte existem também uma religião não digo religião, mas existe também umas crenças vindas dos Ainos, né? Que são os indígenas japoneses, mas não é muito assim, né? Então todas essas influências, elas se juntam no Japão, tá? E formam uma espécie de sincretismo mesmo, sabe? O japonês ele é muito sincrético, tá? E você tem que entender que a cultura japonesa ela é sincrética, para princípio de conversa, tá? Tem influência do budismo? Tem, muita, tá? Principalmente na maneira de pensar do japonês. Mas aí que tá, nem tudo é influenciado pelo budismo. Presta bem atenção nisso, tá? Então, o karatê, não só o karatê, mas todas as artes marciais Budô, elas seguem essa mesma linha de pensamento, tá? Tem influência do Budô, do budismo? Tem, mas também tem influência das outras, tá? Também tem influência do shintoísmo, do confucionismo e do taoísmo, tá? Também tem. Um adendo pro karatê, porque o karatê é okinawano, né, a princípio. Então o karatê, ele tem também um confucionismo muito forte, tá? Então, uma coisa que eu gostaria muito de falar sobre o do, essa partícula do, né, que esse ideograma do, que é caminho, né? É uma coisa assim que é até meio pro estudante de budismo. Eu estudo budismo, uma professora de budismo, tá? Da escola Sotoshu, tá? É uma do budismo zen. E há 5 anos eu estudo budismo, e o budismo realmente é um pouquinho difícil de entender, tá? Ele é complicadinho de entender, para o ocidental principalmente, tá?
Então, assim, a gente tem que rever essa questão do caminho do, tá? De como trilhar esse caminho. É ditando Dojokun? É fazendo comprimento inicial e final? É seguindo Bushido? Entendeu? Eu gosto muito de falar uma história do Paulo Coelho, quando o Paulo Coelho foi visitar a ilha de Kumano, que é considerada uma ilha sagrada para os japoneses, tá? E ele foi convidado para trilhar esse caminho de Kumano. É uma ilha, não sei, é um local lá que é sagrado para os japoneses, Kumano, tá? E eu gosto muito de falar, já falo nele, tá? Mas voltando para o que eu estava falando, tá? Vocês têm que prestar atenção no que é essa coisa de trilhar o caminho, tá? A gente aqui no Ocidente, a gente se prende muito a fórmulas, né? A gente tem que ter um código de ética, de moral para seguir e tudo mais, para, né, trilhar o caminho. Tem códigos de ética, sim, tá? Eu já vou ler um deles, que é a carta, né, do Budô. Mais tarde eu vou ler. Mas a gente precisa de um código de ética, sim, para poder nortear, né, a nossa caminhada, né, para dizer, olha, isso é certo, isso é errado, isso daí é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Tal coisa não é para fazer, né? Passar por cima dos outros, enfim, né? Por exemplo, dentro do karatê a gente tem Nidikun, Dojokun, códigos de ética, tá? Agora, como você vai seguir esses códigos de ética, aí é com você, querido. Aí é contigo a coisa, né? Se vai ser da forma praticando esporte, se vai ser simplesmente praticando arte marcial mesmo, somente a arte marcial genuína. Enfim, isso daí você vai decidir como fazer, tá? O que eu não gosto é que quando a pessoa que é muito apegada a Budô, né, a prática da arte marcial, começa a criticar quem pratica esporte, como se o cara que praticasse esporte não tivesse nada, absolutamente nada de Budô, como se o esporte fosse completamente contrário às ideologias do Budô. Sendo que tem artes marciais no judô, no Budô, desculpa, tem artes marciais que são consideradas Budô, que são altamente competitivas desde o início, né? Vou citar umas. Uma que é considerada Budô, que é o Sumô, altamente competitivo. Vamos citar outra, o Kendo, altamente competitivo desde sempre. Judô nem se fala, o judô tá na Olimpíada. Depois um dia eu falo do judô, do olimpismo na arte marcial, tá? Dos pontos olimpismo, fair play nas artes marciais. Eu vou fazer uma comparação das duas, tá? Para ver até que ponto as duas batem e as duas não batem. Mas isso vai ficar para outro vídeo, tá? Por isso que eu tô dele a pegar naquela coisa do esporte, tá? Eu gosto muito, sabe, de dar um exemplo
essa história, vou voltar ao Paulo Coelho, tá? O Paulo Coelho que foi visitar a ilha de Cumano, tá? E ele, tão acostumado com o caminho de Santiago que ele era, que ele chegou para uma senhora, né? Ele chegou para uma senhora para a senhora do hotel, né? E perguntou assim, tá, a senhora tem uma ideia de onde começa, por onde começa o caminho de Cumano? E ela ficou meio desconcertada, ela não soube responder, né? Vai por ali, vai por aqui, vai por aquele outro lugar. Aí ela respondeu, o teu caminho espiritual começou a partir do momento que você pisou na porta da tua rua, fora da tua casa, e decidiu vir pra cá, né? Pegou o avião e decidiu vir pra cá. Aí começou o teu caminho. O caminho não começou agora, o caminho começou quando tu saiu de casa e resolveu vir pra cá. Foi o que ela respondeu pra ele. Aí depois ele perguntou para um monge, num dos tantos templos que tem em Cumano. E aí o monge falou assim, tem não sei quantos templos budistas aqui, mas não sei quantos templos shintoístas também tem, tá? Como tu vai visitar ele, de que forma tu vai visitar, isso é problema único e exclusivamente seu. Ou seja, o que o Paulo Coelho queria? Receita de bolo, né? Ele queria uma receita de bolo. Eu vou por aqui, por aqui, por ali, por ali. E a gente às vezes quer isso. A gente quer a fórmula pronta, a receita de bolo, né? A gente quer as coisas mastigadas, né? E é só trilhar o caminho. Muitas vezes a gente enxerga a coisa assim, né? Vamos seguir o caminho. Uma receitinha de bolo básica. Temos muitas receitas de bolo básica. Dojokun é uma delas. E aí eu vou te falar uma coisa. Trilhar o caminho das artes marciais não é só código de ética. Existe muita coisa envolvida. E eu vou te dizer uma coisa, mais uma coisa, que é muito importante você saber. Tu não começa a ser um budoka quando você senta em senzá e começa a falar o dojokun. Ou a ler livro de zen e tudo mais e tal, tá? Você não começa a praticar Budô aí. Sabe quando que você começa a praticar o Budô? A partir do momento que você entra dentro de uma academia e pisa. Que nem é igualzinho, bem parecido com o que aquela mulher falou pro Paulo Coelho. A partir do momento que tu saiu de casa e veio até aqui, você já começou o seu caminho. Então, a partir do momento que você pegou, saiu de casa e foi até uma academia de arte marcial, praticar uma arte marcial japonesa, você começou a trilhar o caminho do Budô. Você não sabe o que é Dojokun, você não sabe o que é Nidikun, você não sabe o que é Bushido, você não sabe o que é nada disso, mas você já começou o caminho das artes marciais. Você já começou, você já virou um budoka. Ponto. Você já virou um budoka. Tá? E o que... Ah, mas então quer dizer que princípios, códigos de ética e tudo mais não servem para nada?
Servem sim, querido, servem para nortear, né? Servem para te dar uma bússola para seguir. Cabe a você seguir esta bússola ou não. Como você vai seguir essa bússola, isso é problema teu. E outra coisa que eu vou falar. Ela não é por procuração. Então, não, se tu se der mal, se teu caminho no Budô tá ruim, não culpa o teu professor, não. Não culpa o teu professor, não culpa o teu colega, não culpa aquele cara que tá treinando mais do que você. Não culpa aquele cara que está atrapalhando o teu treino. Não culpa ninguém mais além de você mesmo. Deu para entender? Que é um caminho que não é feito por procuração. É um caminho que a pessoa trilha sozinha. Ela mesma com ela. Ah, mas o professor não vai me ensinar nada. Sim, ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a primeira coisa, né? Que meu professor disse assim, ó, lê isso daqui. E ele grifou ali num livrinho que eu tinha comprado e tinha tirado xerox. Eu nem comprei o livro. Eu peguei um livro que eu achei na biblioteca e tirei xerox, tá? Até foi o Sasaki que escreveu o livro. E aí ele grifou, você leia isto aqui, com bastante atenção. Aí ele frisou, eu fui olhar, era o Dojokun e o Nidikon, tá? Foi uma das primeiras coisas que ele me ensinou. Então, assim, sim, todos esses códigos de ética são muito importantes, tá? Mas o mais importante, o primordial é você trilhar o caminho. Como? Vou falar uma frase do Matida, né? Yoshizo Matida, o pai do livro. Se vira! Você se vira. Você se vira. Se vira. Caminho é teu. Caminho é teu, tá? Se você quer ser uma pessoa desonesta, problema é teu. Você não tá me dando o melhor exemplo de Budô. Na boa. Se você fizer assim, tá? Ah, mas Budoka tem que dar exemplo de preferência, né, querido? De preferência, né? Porque se o Budoka amanhã ou depois, um que tá começando vai querer olhar pra você, vai seguir o exemplo também. Então é melhor dar bom exemplo, né? Bom, voltando à etimologia da palavra, tá? Budô, caminho do guerreiro, tá? Ela é a junção do conceito, tá? De Bojutsu, Bujutsu, tá? Bu é guerreiro também. E Jutsu é técnica. Sempre que tu ouvir falar, colocar técnica, arte, isso que significa Jutsu. Jitsu também, tá? Depois eu explico a nomenclatura do Jiu-Jitsu, tá? Por que é Jiu-Jitsu e não Jutsu. É uma longa história. Quando eu tocar sobre o Jiu-Jitsu, né? Sobre o assunto do Jiu-Jitsu, que eu pratico também. Bujutsu, a parte jutsu significa arte, como eu já falei, arte, técnica e tal. E mais a parte de buguei, tá? Não é o buguei de bugar o computador, não, é buguei. Buguei significa o gay significa algo espiritual, tá? Artes marciais que são consideradas Budô tem um órgão, tá? Que é a Nippon Budokan Foundation, tá? Que considera estas artes aqui, estas artes marciais como artes marciais Budô,
seria Aikido, Judô, Jukendo, Karatê, Kendo, Kyudo, né, arco e flecha, Naginata, Sorijin Kenpo e Sumo, tá? Sumo, que sempre foi uma luta, né, competitiva pra caramba. Pô, eu já falei tudo isso, meu. Tô vendo aqui meu roteiro, eu já tinha falado. Tem um monte de coisa que eu já falei. Tá? Teve um cara aí que falou que o Dojokun, que eu expliquei num outro vídeo, tá? Que o Dojokun era derivado de um preceito budista. Não, não é, tá? Vai ver meu outro vídeo anterior, vocês vão ver que não é. Budô, e consequentemente Budô, ele não é derivado de preceitos budistas, mas ele tem uma inspiração no budismo muito forte, tá? Uma influência do budismo muito forte. E dizem também que tem uma influência do... Só um minuto que eu tenho que respirar. Que tem uma influência também do Bushido, tá? Então vamos voltar um pouquinho na história e vamos falar um pouquinho de Bushido, tá? Que é um código de ética que tem uns 7 preceitos aí, né? 7 princípios, né? Não vou me aprofundar muito na questão do Bushido, tá? Mas ele vigorou durante o período Edo, né? Foi uma coisa assim que... período Tokugawa, né? Que foi 1600 até 1800 e metade, né? Desse século aí, o século XVIII, né? 1800. Não, século XIX, tá? Foi até o século XIX, tá? Então, assim, foram 2 séculos, né? Essa coisa do samurai no Japão, né? O código de honra dos samurais. Porém, a gente tem que ver que aquilo ali era uma outra época, né, no Japão. Era uma época que tinha muitas guerras, né? Depois veio uma época de grande calmaria, né, que é o período Edo, que é esse período que durou de 1600 até 1867. Esse período de calmaria, os samurais ficaram meio sem ter o que fazer, digamos assim, né? Então eles tinham que se concentrar em práticas de arte marcial e tudo tal. Às vezes eles se desafiavam, e é muito comum a história de samurais que se desafiam. Inclusive nos filmes isso aparece muito, né? Os samurais se desafiando. Aparece muito os samurais se desafiando, né? Tanto tem quem, para quem leu a história do Musashi, tanto naquele gibi, no mangá, né? Vagabond, mangá, tanto quanto o livro, né, do Musashi, sabe, né, que de vez em quando ele era desafiado e de vez em quando ele desafiava alguém. Isso acontecia direto no Japão, inclusive enquanto os caras estavam se desafiando, rolava aposta, né? Os caras já estavam lá apostando quem é que ia ganhar. Mas enfim. Então, competição para os caras medirem força no Japão sempre teve.
né? Sempre teve, tá? E nessa época, período Edo, é que o Bushido, né, ganhou mais força, né? Porque eles tinham que ter. Depois, né, veio a Era Meiji. A Era Meiji foi, assim, uma era no Japão, tá? Foi início do século, finalzinho do século XIX, iníciozinho do século XX, tá? Que o imperador Meiji recuperou o poder, né? O poder sobre todo o território japonês, né? A era do shogunato acabou e se criou a necessidade de reformular esses códigos de ética e também de reformular, também de dar um novo rumo, né, para as artes marciais. Não focar mais as artes marciais somente numa classe privilegiada, né? Foi aí que as artes marciais elas foram ensinadas para as outras pessoas, para as pessoas, para camponês. Enfim, ele deixou de ser algo de uma classe privilegiada, que era a classe dos samurais. Então, o que houve necessidade de se formular novos valores. E aí entra o Budô, tá? Que foi digamos que pegou muita coisa do Bushido, tá? Só que eu queria deixar bem claro, que eu queria frisar bem, que esse Budô, ele teve uma influência muito grande mesmo, do nacionalismo japonês, tá? Que até o período da Era Meiji, até a Segunda Guerra Mundial, né, que seria a Guerra do Pacífico, a rendição do Japão, tudo no Japão teve um processo de nacionalismo muito forte, né? Começou assim um nacionalismo meio modesto, né? Chegou lá mais assim, conforme foi chegando mais perto de eclodir a Guerra do Pacífico, né? O nacionalismo japonês ficou muito forte, tá? E tudo no Japão, nesta época, teve influência do nacionalismo, do pensamento nacionalista japonês. Que foi uma ideologia bem arrogante, por sinal, que dizia que o Japão era melhor do que toda a Ásia, né? Que todos os outros povos, que o Japão tinha que dominar tudo, que o Japão tinha que ser soberano, né? Um discurso meio parecido com uma... É meio parecido com uma coisa que a gente está escutando agora, né? Um discursinho meio parecido, né? Que a gente está escutando aí de algumas pessoas, né? Então, assim, tinha que ser um país soberano e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sabe, gente? Com relação a essa questão do Budô, para não se tornar meio nacionalista, assim, sabe? Meio, né? É meio complicado isso. Mas, assim, quem é que comandava isso? Quem é que decidia esses princípios, esses códigos de ética? Quem? Existia um órgão, tá? Governamental ligado ao Ministério da Educação japonês, né? Ministério, Secretaria,
que era a Nippon, Dai Nippon Butokukai. Dai Nippon Butotokai. É um trava-língua. Dai Nippon Butokukai. Tá? Esse órgão do governo japonês, ele foi criado no final do século XIX, tá? Em 1895, bem no final, 5 anos antes de terminar o século XIX, tá? E ele foi até o século XX, até a Segunda Guerra Mundial, tá? Até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, era um órgão que determinava o que seria Budô, qual é a arte que seria Budô, qual é a arte que não seria Budô, o que iria entrar, o que não iria entrar. Né? O Karatê, por exemplo, uma arte marcial okinawana, né? Com uma característica muito forte, uma influência muito forte de chinesa, né? De repente conseguiu sair de Okinawa e ir para o resto do Japão e se ajaponesou completamente. Sim, essa coisa do cara ter usar kimono branco, faixa, tudo mais e tal, isso tudo, gente, foi um processo de ajaponização do karatê. Para o karatê ficar com menos características okinawanas e mais características japonesas de fato, tá? E um dos caras que foi muito decisivo, né, nisso daí, foi Kishin Funakoshi. Esse cara aqui que tá atrás de mim, tá? Que foi um dos que mais adaptou, né, o Karatê Shotokan, tá? Mas a gente não tá falando de Karatê Shotokan, a gente tá falando de Budô. Voltaremos pro Budô. A Daipo Nippon Butokukai, depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois que né, a ocupação americana proibiu, né, e fez esse grupo se desfazer, né, simplesmente acabou com tudo isso daqui. Depois da Segunda Guerra, lá por 52, se não me engano, tá? A Butokukai, ela foi refundada com outros princípios muito menos nacionalistas, tá? E aí foi aceita que ela se reorganizasse. Porém, como ela não era mais um órgão governamental do Japão, ela deixou de ser com o final da guerra, ela perdeu completamente a influência no Budô, nas questões de Budô, tá? Ainda existe a Butokukai, ainda existe, mas ela não tem mais força, tá? De representar o Budô, as artes marciais Budô, tá? Agora quem determina quais são as artes marciais Budô, né? As artes marciais japonesas, né? Budô, é a Nippon Budokan Foundation. Tá? Ela foi inaugurada, essa entidade ela foi inaugurada em 1964. Adivinha o que aconteceu em 1964? Sim, você não é muito ligado em Olimpíada? Ok. Olimpíada de Tóquio. As artes marciais Budô, elas participaram das Olimpíadas de Tóquio de 1964
como esporte de demonstração. Esporte de demonstração é uma coisa que o COI fazia uma época, né, de pegar algumas modalidades esportivas não muito conhecidas e fazer elas participarem das Olimpíadas, mas assim, digamos assim, não assim de maneira, como é que eu posso dizer, que valesse medalhas, né, para o evento, mas sim com uma forma de mostrar, né. Então, as artes marciais Budô foram esportes de demonstração de 1964, tá? Uma das que participou foi o judô. Só que o judô já participou assim bem ativamente da coisa, tá? Mas nos esportes de demonstração também participaram de... não acho que esporte de demonstração, não. Deixa eu ver o termo correto. Bom, depois eu escrevo aqui embaixo qual o termo correto, tá? Esporte... eu acho que é de... Porque, assim, tiveram esportes que participaram, né, dessa Olimpíada, artes marciais que participaram dessa Olimpíada, que seria o Kendo, foi uma que participou, o Naginata também participou, o Jukendo também participou, o Judô, acho que o Karatê também, tá? Algumas artes marciais participaram disso aí, mas não foi oficialmente como arte, como esporte olímpico, tá? Não é a condição que o karatê está agora nas Olimpíadas, tá? Agora nas Olimpíadas o karatê está com o esporte convidado, tá? Outro dia eu falo sobre isso, não agora. Outros órgãos que também tratam da questão do Budô. A Budô Gakkai. Budô Gakkai. Tá? Academia para o Budô. A Nippon Budô Shinjikai é outra, tá? A Nippon Budô Shinjikai, ela criou a carta do Budô, tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo. Você vai lá e dá uma olhadinha. É interessante você olhar. Tá? Aliás, é interessante você saber tudo sobre o Budô. Bom, gente, terminando agora, o que eu queria falar? Budô é bom. Budô é ótimo, Budô é excelente, Budô é uma maravilha. Ensina valores para as pessoas. É algo assim, realmente que você tem que se preservar nas artes marciais. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, do esporte, né? Eu não acho que o esporte prejudique o Budô. Tá? Eu acho que até eles podem andar juntos, eles podem agregar. Então, e há pontos dentro do Budô e do Fair Play, né? E do Olimpismo que meio que batem, que meio que são em comum. Tá? Mas isso eu não vou discutir hoje, que esse vídeo já tá muito longo. Tá? Isso eu vou discutir em outro dia, tá? Quando eu fizer uma comparação entre Budô, Olimpismo e Fair Play, tá? E aí eu vou falar sobre o Jigoro Kano,
que foi um cara que fez parte do Comitê Olímpico, né? E polêmicas, por exemplo, do Funakoshi não querer que karatê fosse competitivo, né? O Jigoro Kano também não queria que o judô se tornasse olímpico, quer dizer, ele não fazia questão, mas ele não era contra. Mas isso tudo eu vou falar em outro dia, tá? Tá muito comprido o vídeo. Acho que já deu para dar uma ideia do que é o Budô, tá? Você vai ler bastante agora. Eu vou dar bastante link para você ler, tá? Então você faça o favor de estudar também, tá? E outro dia eu explico como é que você se torna um budoca chato, tá? Enfim, trilhe o seu caminho de forma sincera, de forma engajada, respeitosa e sincera, né? Principalmente de forma sincera, tá bom? Então era isso, gente. Eu vou me despedir que esse vídeo tá muito comprido. Eu me estendi demais, eu me empolguei aqui, tá? Então, mais tarde, talvez em outro vídeo eu complemente algumas questões, tá? E fale algumas coisas mais aí, mais é a minha percepção mesmo, tá? Os